Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, um programa vindo do coração de Deus para todos os que querem estudar a sua palavra, conhecer um pouco mais das Escrituras e estudando conosco, mergulhando, refletindo no que o Senhor nos traz, buscar uma vida como a dos nossos irmãos no início da igreja. É isto mesmo, nesta série de programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, queremos caminhar versículo por versículo, vendo como viviam nossos irmãos, vendo aquilo que faziam, como compartilhavam a sua fé e também as perseguições que vieram. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, sobre a perseguição na igreja. Veremos hoje a prisão de Pedro e João. Por que foram presos? Por que perseguidos? Porque até hoje a igreja cristã é perseguida. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que quando Jesus ensinou aos seus discípulos, quando Ele trouxe as bases da fé, as bases para este novo tempo, um vinho novo em odres novos, Jesus disse, olha, assim como os homens me odiaram a mim, vão odiar vocês também. Se em lenho verde eles fazem isso, o que será em lenho maduro? Ou seja, se a perseguição, o ódio por Jesus, o que ele fez? De que ele era digno de morte? Pilatos, um romano acostumado com o julgamento, a morte, a condenação à morte de tantas pessoas, nem se importavam com a vida das pessoas. Pilatos viu que Jesus tinha sido entregue por inveja. Pilatos viu que Jesus não merecia morrer, não merecia aquela condenação. A própria esposa dele tivera um sonho com Jesus e mandaram um recado para o seu esposo. Olha, não te envolvas nos negócios deste justo, porque em sonho muito sofri por causa dele. Mas não teve jeito. Pilatos não teve como escapar daquele momento crucial, daquele momento quando todo Israel se voltava contra Jesus. Não queremos que ele reine sobre nós. Nosso rei é César, ele não é nosso rei. Crucifica-o. Não queremos Jesus, queremos Barrabás. Pilatos não teve alternativa. Pediu uma bacia com água, lavou as suas mãos diante de todos, dizendo: eu estou limpo do sangue deste justo. Ele sabia que Jesus era justo. Ele sabia que Jesus não merecia a morte. Mas havia ódio. Havia ódio a Jesus. E até hoje esse ódio persiste. Até hoje, muitos judeus, os judeus ortodoxos, os judeus dentro lá do judaísmo, eles odeiam Jesus. Odeiam Jesus não só com a palavra de que no decorrer da história, judeus foram perseguidos por cristãos no tempo das cruzadas, pela Inquisição da Igreja Romana, por Hitler e a nação alemã, uma nação cristã, dizendo que os judeus foram os que mataram Jesus. Nós sabemos que isso é uma desculpa. Os judeus não mataram Jesus. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Ninguém tirou a vida de Jesus. Nem Pilatos, nem Herodes, nem o sumo sacerdote Anás e Caifás. Ninguém tira a minha vida, ele disse. Eu de mim mesmo a dou. Assim como o cordeiro se entrega para a morte, para o sacrifício, Jesus, como cordeiro de Deus, ele se deu, ele se entregou.
o Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, porém santo e puro. O Cordeiro sem mácula da Páscoa, o Cordeiro cujo sangue foi derramado para trazer libertação e a passagem do anjo da morte passando por cima das casas onde havia a marca do sangue, nos umbrais e nas vergas das portas, numa marca vertical e uma horizontal, formando exatamente a cruz, trazendo uma visão do futuro, quando o Cordeiro de Deus haveria de ser morto. E esta foi a mensagem de João Batista, quando ele viu Jesus se aproximar dele, viu Jesus chegando para ser batizado. Ele disse: eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus disse para João: deixa por agora, convém que toda justiça seja feita. Deixa por agora. João então aponta para Jesus e mostra para todos os que estão ali, que vieram ouvi-lo como profeta. João diz como profeta de Deus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Os discípulos de João seguem Jesus. Dos primeiros discípulos, ali está Filipe, ali está André, discípulos de João Batista. E João os envia a Jesus. E Jesus os toma como seus discípulos. João então apontou para Jesus. E Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus só fazia o bem, abrindo os olhos aos cegos, fazendo os mudos falarem, os surdos ouvirem. Jesus curando e libertando pessoas oprimidas por Satanás, por espíritos de enfermidade, espíritos malignos que queriam a morte, a destruição das pessoas. Jesus os libertou. Jesus os curou. Jesus abriu os olhos aos cegos dizendo: que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Vai, seja conforme a tua fé. E o Senhor toca em alguns olhos, e o Senhor opera sinais, maravilhas, fazendo bem. Por que tanto ódio? Por que tanto ódio a Jesus de Nazaré? Se fosse o ódio só naquele tempo, mas hoje nós vemos também o ódio persistindo. Hoje, quantos cristãos são mortos simplesmente pelo fato de serem cristãos? O que eles fazem de mal? O que eles fazem de ruim? O que os cristãos fazem que traz tanto ódio? Sabemos que o ódio não é das pessoas. O ódio é de Satanás, o nosso inimigo. O ódio é desse inimigo milenar, esse inimigo, arqui-inimigo de Deus e dos homens. Satanás, a antiga serpente, ou o diabo, adversário, acusador, ele que tem esse ódio, e porque Jesus veio para destruir o poder do pecado, Jesus veio para destruir o poder da morte, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, Jesus veio para trazer a verdade e revelar as coisas que hão de ser. Por isso, o ódio, porque dentre as coisas que hão de ser está a condenação eterna de Satanás. Será lançado no lago de fogo e enxofre. E ele tenta de todos os meios sujar, macular, enganar e com ódio cruel, com ódio decretado, tenta eliminar os cristãos. Jesus nos avisou sobre isso. Ele disse: olha, se odiaram a mim, também odiarão vocês. Em 1 João capítulo 3, verso 1, Jesus disse: filhinhos, aliás, João diz a respeito de Jesus: filhinhos, vede que grande amor nos tem demonstrado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E na verdade o somos. Por isso o mundo não nos conhece.
E esse não nos conhece não nos reconhece como sendo dele. Nós somos persona non grata para o mundo, nós somos radicais e rejeitados por aqueles que querem viver no pecado, que querem viver na imoralidade, na violência. Somos como inimigos. Por quê? Porque a imagem de Deus e um espelho que reflete a glória de Deus está no nosso rosto. O apóstolo Paulo diz que nós trazemos o bom perfume de Cristo, que é vida para os que são salvos e é morte para os que estão condenados. As pessoas olham para nós e veem a sua condenação, por isso não querem saber dos cristãos, por isso querem eliminar os cristãos. E é muito triste ver hoje nações que outrora eram cristãs, como as nações da Europa. Nações que emergiram na força do Evangelho, no poder do Evangelho após a Reforma. Nações que pegaram os princípios bíblicos cristãos, os princípios judaicos cristãos das Escrituras e colocaram em prática em suas nações e colocaram na sua Constituição Federal. E agora estão tirando tudo isto das suas leis. Estão tirando as coisas mais elementares e colocando o pecado, as coisas mais sujas, para destruir os fundamentos das Escrituras, os fundamentos da família, os fundamentos da identidade, da sexualidade das pessoas, para destruir a raça humana. Nações outrora cristãs, hoje não são pós-cristãs, hoje já são anticristãs, porque estão perseguindo o povo de Deus, perseguindo e fechando o cerco para que a igreja não abra igrejas na Europa, para que a igreja não tenha liberdade de pregar, liberdade de ação, fechando o cerco nas escolas para que não se ensine o Evangelho e abrindo as escolas para o islamismo, para as religiões, mas não para o cristianismo. Então, estamos vendo em nossos dias acontecendo o mesmo que no início, ou seja, a igreja do fim se abotoa com a igreja do começo. Perseguição no início, perseguição no final da igreja. Vamos ver então como foi a prisão de Pedro e João. Em Atos capítulo 4, do verso 1 ao 4, nós lemos assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olha que coisa tão tremenda. Os discípulos acabaram de testemunhar uma cura. A cura daquele coxo na entrada do templo, na porta formosa do templo. Um homem coxo que era colocado ali todos os dias, ele veio então, e quando Pedro e João iam subindo na hora 9 para orar, às 3 horas da tarde, aquele homem estava acabando de ser colocado ali, era o seu ponto de mendicância. Ele estende a mão e diz: uma esmola, por amor de Deus. E Pedro e João param, olham para ele e dizem: olha para nós. Aquele homem olha esperando receber uma esmola e eles disseram, Pedro disse: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos isto te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E Pedro estendeu a mão direita para aquele homem e segurou na sua mão. E os pés, os artelhos, tudo foi arrumado, tudo entrou, se encaixou de uma maneira perfeita. Nós sabemos que isto é impossível, impossível, impossível de acontecer. E então, aquele homem de um salto ficou de pé.
e começou a louvar, a glorificar a Deus, e juntou uma multidão, e Pedro e João pregaram para aquela multidão, e falaram a respeito de Jesus e da sua ressurreição, e anunciaram. Por que ficaram com tanta raiva de Jesus? Porque em Mateus, no capítulo 28 de Mateus, ele nos conta sobre o ardil, sobre a artimanha dos sacerdotes e dos principais dos judeus para impedir que Jerusalém e todo Israel soubessem da ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu ali na cruz e disse, Tetelestai, está consumado, está consumada a obra de salvação. Então, Nicodemos e José de Arimateia pediram o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu. José de Arimateia era um homem muito rico, era um empresário rico, era um homem de nome, fazia parte do Sinédrio. E Pilatos queria estar bem com esse tipo de pessoas. E eles então tiraram Jesus da cruz. Embalsamaram seu corpo com lençóis de linho fino e perfumes. E colocaram o corpo de Jesus no túmulo novo de José de Arimateia. E enquanto eles faziam isto, os sacerdotes, os principais dos judeus, foram até Pilatos e disseram, olha, aquele embusteiro, aquele mentiroso que acabou de ser morto na cruz, ele falou que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E olha, nós queremos que vocês coloquem uma guarda na porta do túmulo, porque pode ser que os discípulos vão e tirem o corpo e falem que ele ressuscitou. E se eles falarem isto, vai ser pior para nós esta mensagem do que a primeira que ele pregou. E Pilatos disse, aí tendes a guarda, podem colocá-los lá. E uma guarda de soldados romanos foi colocada diante da porta do túmulo de Jesus. E o túmulo foi selado com o selo de Roma, uma bolinha de barro ou de cera com o sinete do rei, que ninguém podia violar, ninguém podia abrir. Por quanto tempo? Por 3 dias. 3 dias. Jesus ficaria no túmulo 3 dias, porque para os judeus um ataque cataléptico, em 3 dias, a pessoa ali sepultada, ela não se levantaria. E então, 3 dias Jesus no túmulo. Ao terceiro dia, anjos vieram dos céus, rolaram a pedra num grande terremoto e se colocaram à entrada do túmulo. Os soldados, os guardas estavam espavoridos, em estado de choque, como mortos. Viram e não podiam acreditar no que estavam vendo. Jesus sai ressurreto do túmulo. Jesus não precisava que a porta fosse aberta, pois com seu corpo glorificado ele entrava com as portas fechadas. Mas era para que todos vissem, é para que Roma reclamasse que o selo foi violado. E os soldados pagariam com a vida, eles morreriam, seriam justiçados se deixassem ser roubado o corpo do Senhor, se deixassem o que estavam guardando ser violado. E eles então, quando viram tudo aquilo, o túmulo aberto, o corpo não estava, o Senhor saiu, anjos ali, eles em estado de choque, quando eles se recompõem, vão aos sacerdotes e dizem, ele ressuscitou. Tem anjos lá, houve um terremoto, vão lá e verifiquem, certifiquem do que aconteceu. E os sacerdotes disseram, não espalhem esta notícia, nós vamos dar dinheiro para vocês. Não contem que foi assim. Nós vamos procurar Pilatos, vamos falar com ele que enquanto vocês dormiam, os discípulos roubaram o corpo do Senhor, roubaram o corpo de Jesus. E se essa notícia chegar para que vocês sejam justiçados, nós vamos interferir. Vocês serão nossas testemunhas de que roubaram o corpo de Jesus. Como podia a história provar que o corpo de Jesus foi roubado, sendo que
Roma, os soldados romanos pagariam com a vida por deixar aquilo que estavam vigiando escapar. Não poderia acontecer isto. A própria história confirma a ressurreição de Jesus. Ele aparece durante 40 dias. Seus irmãos Judas e Tiago se convertem com a aparição do Senhor. Jesus ressurreto. A ressurreição é um fato. A ressurreição é histórica. A ressurreição de Jesus é comprovada. Mas agora os discípulos estão fazendo milagres no nome de Jesus, dizendo que ele vive, dizendo que ele ressuscitou, e eles não podem falar nada contra, porque os milagres estão acontecendo. Aquele coxo todo mundo conhecia, ele era um mendigo conhecido de toda a cidade e ele foi curado no nome de Jesus. E foi atestado que Jesus ressuscitou. O que eles vão fazer? Diz aqui, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos de ensinarem o povo e anunciarem Jesus e a ressurreição dos mortos, e os prenderam. Olha quem veio, sacerdotes. Qual era a tarefa do sacerdote? Apresentar o povo a Deus. Guiar o povo na palavra de Deus. Eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam sobre o Messias. E o Salmo 22, que Jesus profetizou e falou quando estava pendurado na cruz. O Salmo 22, Jesus disse as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Quando um judeu ora um versículo do Salmo, ele na verdade quer orar todo o Salmo. Quando Jesus falou ali, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estavam sacerdotes, ali estavam principais dos judeus, ali estavam romanos, ali estavam os discípulos ao pé da cruz, as mulheres. Jesus estava dizendo: olhem o Salmo se cumprindo agora. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Não havia como não ver as Escrituras se cumprindo em Yeshua de Nazaré. Não havia como dizer, ele não é o Messias. Não havia como. Mas havia ódio. Ódio por Jesus. Ódio. Um ódio infundado. Um ódio por causa do inimigo. Um ódio colocado por Satanás nos corações. E por causa deste ódio, prenderam os discípulos. Eles estavam falando ao povo que foi no nome de Jesus. Eles estavam testemunhando, eles estavam num culto ao ar livre, quando de repente foram presos. Sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus vieram e prenderam Pedro e João. A igreja do primeiro século experimentou perseguição, prisão, tortura, açoites, morte, martírio. Todos os apóstolos, exceto João, morreram martirizados. Todos eles. Inclusive o apóstolo Paulo, que é um dos apóstolos, ele diz: eu sou fora de tempo. Todos eles martirizados. Ódio. Esse ódio aí está aflorando nos nossos dias. Durante tantos anos houve uma paz, uma certa até admiração pelos cristãos, uma influência dos cristãos no mundo, e agora ódio. Ódio de próprias nações que foram cristãs. É tempo de orar. É tempo de se preparar para a vinda de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença.
Eu abro meu coração para a Tua palavra, para o Teu Espírito Santo. E ao Senhor eu tenho lutado tanto para que esse dia não chegasse. Mas eu sei que é hoje. E agora eu me entrego a Ti. Eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me, limpa-me, ó Senhor, e dá-me um coração puro e reto em Tua presença. Eu quero andar em Tua presença, quero fazer a Tua vontade e glorificar o Teu nome. Ajuda-me, ajuda-me, eu me entrego a Ti, hoje para sempre sou Teu. Eu e tudo que tenho, e a minha família somos Teus. Recebe-nos, Senhor, recebe-nos. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem e que precisam de um toque especial do Teu Espírito, um toque de cura. Cura agora, Senhor. Liberta agora, Senhor, aqueles que estão aprisionados pelo vício, pelo pecado, pela maldade, pela pornografia. Sejam libertos agora, de maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Aqueles que estão passando momentos difíceis, de dor, de luto, traz o Teu amor, a Tua paz. Aqueles que precisam de um suprimento do Senhor, material, traz agora, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.